Você respira, enquanto fecha os olhos, há um viajante cósmico seguindo a Terra pelo espaço. Silenciosamente. Invisível. A milhões de quilômetros de distância. Ele tem estado conosco por 60 anos. Imagine uma criança nascida em 1965. Talvez seus avós. Talvez alguém que você conhece. Naquele ano, enquanto aquela criança dava seus primeiros passos, enquanto aprendia a falar, enquanto crescia, um pequeno asteroide entrou em uma dança cósmica com nosso planeta. Eles nunca se tocaram, nunca se viram, mas seguiram juntos pelo vazio do espaço, década após década, sem que ninguém soubesse. Aquela criança se tornou adulta, construiu uma vida, talvez teve filhos próprios. E durante todo esse tempo, durante casamentos e despedidas, conquistas e perdas, manhãs comuns e noites extraordinárias, o viajante continuava lá, acompanhando, seguindo um caminho tão perfeitamente sincronizado com a órbita da Terra que parecia impossível. E ninguém sabia, até agora. No verão de 2025, astrônomos da Universidade do Havaí descobriram algo que desafiava probabilidades cósmicas. Um objeto tão pequeno que caberia em um prédio de apartamentos, tão distante que nenhum olho humano jamais o veria sem ajuda, mas tão precisamente posicionado em sua trajetória que a ciência teve que criar um nome especial para descrevê-lo: uma quase-lua. Não orbita a Terra como nossa lua verdadeira, não está presa pela nossa gravidade, mas move-se ao nosso lado, como dois corredores em uma pista infinita, mantendo o mesmo ritmo, volta após volta ao redor do Sol, por décadas que se estendem além de uma vida humana. Eles o chamaram de 2025 PN7. E a história de como o encontramos, o que ele é, e o que significa que nunca o notamos antes, vai mudar a maneira como você pensa sobre o espaço ao redor do nosso planeta. Porque acontece que a Terra não está tão sozinha quanto imaginávamos. Há companheiros temporários por aí, viajantes silenciosos, seguindo caminhos que espelham o nosso por um breve momento no tempo cósmico. E este vai ficar conosco até 2083. Mais de meio século de companhia invisível já passou. E mais de meio século ainda por vir. Se histórias como esta ressoam em você, se o mistério do espaço acalma sua mente em vez de agitá-la, este canal pode ser um refúgio para suas noites. Aqui, exploramos o desconhecido não com urgência, mas com curiosidade gentil. Cada vídeo é uma jornada contemplativa pelos mistérios do cosmos. Se isso soa como algo que você gostaria de visitar outras noites, você é bem-vindo a se inscrever. Não por pressão, não por algoritmos, mas porque talvez você precise de um espaço onde o mistério seja reconfortante, onde não saber todas as respostas seja perfeitamente aceitável. Mas por agora, apenas descanse, apenas escute. Deixe que a história de 2025 PN7 o leve para um lugar onde o tempo se move devagar, onde as distâncias são vastas e onde um pequeno asteroide pode ensinar algo profundo sobre companhia, temporalidade e a natureza dinâmica e bela do nosso pequeno canto do universo. A jornada está apenas começando. O mistério da descoberta silenciosa. Há uma pergunta que permanece suspensa no ar quando pensamos em 2025 PN7. Uma pergunta simples, mas profunda. Uma pergunta que nos convida a olhar não apenas para o espaço, mas para os limites da nossa própria percepção. Por que levou 60 anos para notarmos? 60 anos é tempo suficiente para uma vida inteira se desenrolar, para gerações nascerem e crescerem, para o mundo mudar completamente. E durante todo esse tempo, este pequeno viajante estava lá, seguindo fielmente ao lado da Terra, invisível aos nossos olhos, desconhecido pela nossa ciência, silencioso em sua jornada pelo vazio. A resposta está parcialmente na vastidão do espaço.
O céu noturno parece finito quando olhamos para cima. Um domo de estrelas acima de nossas cabeças, familiar, quase íntimo, mas é uma ilusão criada pela perspectiva. O espaço se estende em todas as direções, sem limites que possamos verdadeiramente compreender, sem bordas que possamos alcançar, sem fim que possamos imaginar completamente. E dentro dessa imensidão, objetos pequenos, mesmo aqueles relativamente próximos, podem passar completamente despercebidos. Podem viajar ao nosso lado por décadas, por séculos, e nunca serem vistos. 2025, PN7 tem entre 18 e 36 metros de largura. Imagine um prédio de 5 andares. Agora coloque esse prédio a milhões de quilômetros de distância, sem iluminação própria, sem brilho, refletindo apenas a luz tênue do sol distante. Ele se torna um ponto, menor que um grão de areia contra o vazio negro. Invisível a olho nu. Invisível até mesmo para telescópios comuns. Uma agulha cósmica em um palheiro infinito. Durante décadas. Durante toda a corrida espacial, quando a humanidade olhava para cima com ambição e esperança. Durante a era dos ônibus espaciais e da construção da Estação Espacial Internacional. Durante todos os momentos em que astronautas flutuavam no espaço e olhavam para a Terra azul, ele estava lá, seguindo, acompanhando, dançando sua dança orbital silenciosa. E nós não sabíamos, completamente alheios. Há algo profundamente humilhante nessa realização. Algo que nos lembra de quão limitada é nossa percepção. Quantas maravilhas podem existir bem ao nosso lado, tão próximas em termos cósmicos, e ainda assim invisíveis porque não temos os olhos certos, ou os instrumentos certos, ou simplesmente não estamos olhando na direção certa. Mas a tecnologia avança, silenciosamente, pacientemente, assim como o próprio asteroide avança em sua órbita. No Havaí, em uma das ilhas onde o ar é limpo e o céu noturno ainda revela suas profundezas, sem a interferência excessiva das luzes da cidade, uma equipe de astrônomos trabalha quase todas as noites. Seu trabalho não é glamouroso, não aparece em manchetes, não gera comentários virais nas redes sociais. Eles varrem o céu metodicamente, seção por seção, grau por grau, noite após noite, fotografando as mesmas regiões repetidamente, criando um censo do céu, um mapa do movimento. Procuram mudanças. Movimento. Qualquer coisa que se desloque contra o pano de fundo fixo das estrelas distantes. Na maioria das noites, encontram exatamente o que esperam. Asteroides conhecidos seguindo suas órbitas catalogadas. Satélites artificiais em seus caminhos previsíveis. O familiar. O esperado. O já mapeado. Mas então, em uma noite clara do verão de 2025, algo apareceu em suas telas que fez com que pausassem, que olhassem novamente, que verificassem seus cálculos. Um ponto de luz, fraco, quase imperceptível, movendo-se de uma forma que não deveria. Sua trajetória era estranha, incomum. Não seguia o padrão típico de asteroides do cinturão principal. Não se movia como objetos próximos à Terra costumam se mover. No início, poderia ter sido descartado. Um erro no software, um artefato na imagem, ruído digital. Mas os astrônomos são treinados para serem céticos e curiosos em igual medida. Treinados para questionar, mas também para investigar. Eles rastrearam o objeto novamente na noite seguinte. E na seguinte. E na seguinte. Pacientemente, metodicamente, coletando dados, medindo posições com precisão crescente. O padrão começou a emergir. A trajetória tomou forma nos computadores. E então veio o momento em que os cálculos revelaram algo extraordinário. Algo que desafiava probabilidades cósmicas. Este objeto, este minúsculo fragmento de rocha, não estava apenas passando pela vizinhança da Terra em uma visita única. Ele estava dançando conosco,
Sua órbita ao redor do Sol era tão notavelmente semelhante à nossa, tão perfeitamente sincronizada em tamanho e velocidade e forma, que ele permanecia perto de nós, não por dias, não por meses, mas por décadas. Quando os astrônomos projetaram a órbita para trás no tempo, executando simulações computacionais que desfazem o movimento, descobriram que ele estava lá desde os anos 60. Quando projetaram para frente, viram que permaneceria até 2083. Mais de um século de companhia cósmica, e nós, habitantes da Terra, vivendo nossas vidas na superfície deste planeta azul, completamente alheios à presença deste viajante silencioso. Há algo quase comovente nisso. Como se o universo estivesse guardando um segredo, não maliciosamente, não intencionalmente, mas simplesmente porque alguns segredos precisam do tempo certo, das ferramentas certas, dos olhos certos para serem revelados. E agora que sabemos, agora que a ciência revelou esta presença, algo muda. Não no asteroide. Ele continua exatamente como estava, mas em nós, em nossa compreensão, em como percebemos o espaço ao redor do nosso planeta. Não estamos tão sozinhos quanto pensávamos, não tão isolados. Há viajantes por aí, companheiros temporários, testemunhas silenciosas da jornada da Terra. E se este estava oculto por 60 anos, quantos outros existem? Quantos outros fragmentos? Outros viajantes? Outros companheiros cósmicos se movem pelo espaço próximo sem que saibamos? Ainda não sabemos. E talvez nunca saibamos completamente. O espaço é vasto demais. Os objetos pequenos demais. Nossa visão, por mais que tenha melhorado, ainda é limitada. Mas a descoberta levantou uma questão maior. Quantos outros viajantes existem que ainda não vemos, movendo-se silenciosamente pelo escuro, acompanhando a Terra em trajetórias que ainda não mapeamos, esperando pacientemente? Décadas ou séculos, para serem notados, a dança das quase-luas. Para entender o que 2025 PN7 realmente é, para compreender sua natureza peculiar, precisamos entender uma das relações mais estranhas e belas do cosmos. Uma relação que desafia categorias simples. Uma relação chamada coorbital. O nome é técnico, científico, mas a realidade por trás dele é poesia pura. Imagine dois dançarinos em um salão vasto e escuro, tão vasto que as paredes são invisíveis. Tão escuro que apenas uma luz brilha, distante, no centro. Os dançarinos não estão de mãos dadas. Não há cordas conectando-os. Não há amarras físicas de nenhum tipo. Mas ambos ouvem a mesma música, a mesma melodia gravitacional, emanando daquela luz central, o Sol. E ambos se movem no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Suas órbitas, suas danças circulares ao redor da fonte de luz, são tão similares em tamanho e velocidade que permanecem próximos, não se tocam, nunca colidem. Mas viajam juntos através do vazio, década após década, volta após volta ao redor do Sol. Um está um pouco mais perto da luz, o outro um pouco mais longe, e essa diferença faz com que às vezes se aproximem e outras vezes se afastem, como ondas sincronizadas, como marés cósmicas, um ritmo complexo mas previsível. Isso é uma relação coorbital. Isso é uma quase-lua. Isso é o que 2025 PN7 está fazendo neste exato momento, enquanto você respira, enquanto descansa. Ele não orbita a Terra no sentido tradicional. Nossa lua verdadeira faz isso. Nossa lua está presa pela gravidade terrestre. Circunda nosso planeta uma vez por mês. É nossa, ligada, conectada por forças gravitacionais inegáveis. Mas 2025 PN7 orbita o Sol, assim como a Terra orbita. E aqui está a maravilha. Aqui está o que faz deste fenômeno algo tão raro e especial. A órbita dele ao redor do Sol é tão perfeitamente ajustada, tão precisamente sincronizada com a nossa,
que ele permanece próximo. A gravidade da Terra lhe dá pequenos empurrões, sutis desvios em sua trajetória, influências gentis que fazem com que seu caminho curve, oscile, dobre de maneiras que o mantêm dentro de nossa vizinhança cósmica. É como se a Terra estivesse sussurrando suavemente para o asteroide, não com palavras, não com intenção, mas através das ondulações gravitacionais no tecido do espaço-tempo. Fique por perto, por um tempo, viaje comigo. E o asteroide responde. Não conscientemente, não com escolha, mas através das leis da física, ajustando sua dança, permanecendo dentro do alcance, seguindo os sussurros gravitacionais que permeiam o vazio. Mas por que isso acontece? Por que o universo permite essas coincidências tão raras? A resposta está na matemática complexa da mecânica orbital, nas equações que descrevem como corpos massivos influenciam objetos menores, equações descobertas há séculos por Newton e refinadas por Einstein. Mas por baixo da matemática, por baixo dos números e símbolos, há algo mais fundamental. Uma verdade sobre como o cosmos funciona, uma verdade sobre conexão. Tudo está conectado. Tudo influencia tudo. Não há isolamento verdadeiro no universo. O Sol puxa a Terra puxa a Lua afeta as marés nos oceanos. Júpiter, a centenas de milhões de quilômetros de distância, exerce uma atração gravitacional minúscula, mas real sobre cada átomo do seu corpo neste momento. E você, da mesma forma, exerce uma atração sobre Júpiter, infinitesimalmente pequena, tão fraca que nunca poderia ser medida, mas real, matematicamente real, fisicamente real, na vasta teia de forças gravitacionais que permeia o sistema solar, que conecta cada estrela e planeta e lua e asteroide e grão de poeira. Às vezes, dois objetos acabam em posições e velocidades tão finamente ajustadas que entram nessa dança coorbital. Não para sempre. Nada no universo dura para sempre. A mudança é a única constante. Mas por um tempo, por essas décadas ou séculos preciosos, eles viajam juntos. Companheiros temporários na jornada cósmica. Pense na improbabilidade disso. O espaço é tão vasto que a mente humana não pode verdadeiramente compreender. A distância entre objetos é medida em milhões, bilhões, trilhões de quilômetros. As velocidades variam enormemente. As órbitas são elípticas, inclinadas em diferentes ângulos, influenciadas por múltiplos corpos simultaneamente. Para um pequeno asteroide acabar em uma trajetória que espelha a da Terra tão perfeitamente, é como jogar um punhado de areia ao vento em um furacão e ter cada grão pousando exatamente onde você queria. É como acertar um alvo do tamanho de uma moeda a quilômetros de distância, de olhos vendados, em uma tempestade. Quase impossível, mas não completamente. E quando acontece, quando o universo permite essa sincronicidade rara, testemunhamos algo extraordinário. E há beleza nisso. Beleza na impermanência. Beleza no temporário. Beleza em saber que esta dança não durará para sempre. 2025. PN7 não ficará para sempre. Em 2083, ou próximo disso, as perturbações gravitacionais acumuladas, as influências sutis de Júpiter e outros planetas, farão com que a sincronização se desfaça. Os dois dançarinos começarão a se afastar. A música continuará, mas cada um seguirá seu próprio caminho, sozinho novamente. E talvez, daqui a milhões de anos, em algum futuro distante que nenhum humano vivo hoje verá, outro objeto entre na dança. Outro viajante encontre esse ritmo raro, e a Terra terá um novo companheiro temporário. O universo não é estático, é fluido, dinâmico, sempre em movimento, sempre mudando. E dentro dessa mudança constante, essas coincidências acontecem, esses momentos de sincronia, essas danças temporárias, por agora, por estas décadas,
2025 PN7 e a Terra dançam juntos. E nós? Vivendo nossas vidas na superfície deste planeta. Somos parte dessa dança sem saber, carregados pelo nosso mundo, que carrega conosco a memória de um companheiro silencioso, movendo-se em ritmos que transcendem a percepção humana, mas que existem, reais e belos, no vazio iluminado pelas estrelas. E este viajante não está sozinho. Há outros, no escuro, dançando ao nosso lado, quase luas que vêm e vão, testemunhas temporárias da jornada da Terra pelo espaço. E se você adormeceu por um momento, está tudo bem, está perfeitamente bem. Estamos apenas começando a desvendar esses mistérios, e há tanto mais para explorar, mas sem pressa. Nunca há pressa no cosmos, apenas movimento eterno, e dança, e luz viajando pelo vazio. A pequenez extraordinária, 18 a 36 metros de largura. Deixe esse número pousar suavemente. Não force compreensão. Apenas permita que exista, flutuando, como o próprio objeto flutua pelo espaço. Um prédio de apartamentos, talvez 5 andares de altura, um campo de futebol cortado ao meio, 5 ônibus enfileirados ponta a ponta. É assim que tentamos dar forma ao tamanho de 2025 PN7, usando comparações com coisas humanas, coisas que podemos tocar e ver, coisas que cabem dentro da nossa experiência cotidiana. Mas há um paradoxo aqui, um paradoxo que o universo parece adorar apresentar. Algo pequeno e ao mesmo tempo extraordinário, algo insignificante e profundamente significativo. Nossa Lua, a companheira que conhecemos desde que a humanidade existe, que ilumina as noites e inspira poetas há milênios, tem um diâmetro de 3.475 quilômetros. Se você começasse a caminhar ao redor da Lua, levaria meses, anos talvez. Se parasse para descansar, para contemplar as crateras, para olhar de volta para a Terra flutuando no céu lunar. Comparado com isso, 2025 PN7 é menos que um grão de areia em uma praia. É invisível. É minúsculo ao ponto de desaparecer. Se a Lua fosse uma bola de praia de 1 metro, este asteroide seria menor que a cabeça de um alfinete. E ainda assim, ele existe. E sua existência muda algo fundamental em como percebemos nosso lugar no cosmos. Há uma lição profunda nessa pequenez. Algo que o universo tenta nos ensinar. Se estivermos dispostos a escutar com atenção, se conseguirmos silenciar as vozes que insistem que apenas o grande importa, que apenas o visível tem valor. Tamanho não determina significância. Visibilidade não determina importância. Grandeza não é medida apenas em quilômetros ou massa ou brilho. Durante 60 anos, esta pequena rocha tem seguido a Terra pelo cosmos. Nenhum olho humano a viu diretamente. Nenhuma mão a tocou. Nenhum poeta escreveu versos sobre ela. A maioria das pessoas que viveram durante essas décadas, bilhões de vidas que nasceram, amaram, sofreram, celebraram e partiram. Nunca souberam que ela existia, mas ela estava lá. Fiel, constante, acompanhando. Testemunha silenciosa de 6 décadas de história humana, da corrida espacial aos smartphones, das revoluções aos casamentos, das guerras à paz temporária. Tudo observado. Se observar é a palavra certa para algo sem olhos, por este fragmento minúsculo do Sistema Solar. E agora que sabemos, agora que a ciência revelou sua presença, algo muda em nossa percepção. O espaço ao redor da Terra não é mais o mesmo na nossa imaginação. Não é apenas o vazio pontuado pela lua brilhante. É mais rico, mais complexo, mais habitado por visitantes temporários do que jamais imaginamos. E isso nos faz pensar, nos faz questionar. O que mais está lá? Quantos outros fragmentos minúsculos,
significativos em suas próprias maneiras silenciosas, povoam o espaço próximo sem que saibamos? A resposta é: provavelmente muitos, provavelmente dezenas. Talvez centenas de objetos pequenos demais e distantes demais para detectar com a tecnologia atual. Todos seguindo suas órbitas. Todos existindo. Todos parte da tapeçaria cósmica. Ainda não sabemos quantos. Talvez nunca saibamos o número exato. Mas saber que existem, saber que a pequenez não impede existência, isso já é suficiente. A pequenez de 2025 PN7 também fala volumes sobre a tecnologia que nos permitiu encontrá-lo. 50 anos atrás, 100 anos atrás. Ele teria sido completamente indetectável. Um fantasma. Uma presença impossível de confirmar. Mas hoje, com telescópios sensíveis que capturam fótons individuais, com algoritmos sofisticados que detectam o movimento mais sutil, com a paciência de astrônomos que varrem o céu noite após noite, podemos ver o invisível, podemos mapear o minúsculo, podemos confirmar a existência do que antes seria considerado inexistente simplesmente por ser pequeno demais para importar. E isso diz algo profundo sobre evolução, sobre progresso, não apenas tecnológico, mas perceptual. Estamos expandindo nossa capacidade de ver, de notar, de reconhecer que o cosmos é mais rico e complexo do que qualquer geração anterior imaginou. Pequeno, mas significativo, invisível a olho nu, mas real. Temporário em nossa vizinhança, mas memorável. Essas contradições não são falhas na descrição, são a natureza da existência. São verdades que 2025 PN7 carrega em sua trajetória silenciosa, esperando que prestemos atenção, esperando que aprendamos. 60 anos de companhia invisível, 1965. Um ano como qualquer outro. E ainda assim, o começo de algo extraordinário. Naquele ano, enquanto 2025 PN7 entrava em sua dança coorbital com a Terra, ajustando sua órbita de maneiras imperceptíveis para entrar nessa sincronia rara, uma criança nasceu. Talvez em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou talvez em Tóquio, ou Paris. Ou uma pequena vila onde o céu noturno ainda revelava suas estrelas, sem a interferência das luzes da cidade. Não importa exatamente onde. O que importa é que uma vida começou. Uma consciência acordou. E acima, muito acima, um pequeno viajante cósmico começou sua longa companhia ao lado deste planeta. Aquela criança deu seus primeiros passos cambaleantes. Aprendeu a formar palavras. Descobriu o gosto de sorvete e a alegria de correr descalça na grama. Entrou na escola com uma mochila nova e olhos curiosos. E durante todo esse tempo, durante cada momento de crescimento e descoberta, o asteroide estava lá, invisível, desconhecido, mas presente. 1969. A criança tinha 4 anos quando Neil Armstrong desceu a escada do módulo lunar e pisou na superfície da Lua. 600 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram pela televisão, maravilhadas com o que a humanidade havia alcançado. E lá em cima, muito além da Lua que Armstrong pisava, muito pequeno para ser visto mesmo pelos telescópios que rastreavam a missão Apollo, 2025 PN7 continuava sua jornada silenciosa. Os anos 70 chegaram trazendo mudanças. A criança se tornou adolescente. Descobriu música. Talvez os Beatles antes de se separarem. Talvez rock ou samba ou jazz. Primeiro amor. Primeiro desgosto. Sonhos sobre o futuro. E o viajante cósmico permanecia, fiel ao seu caminho orbital. Dançando sua dança gravitacional sem testemunhas. 1983. A criança agora era adulta, 20 e poucos anos. Talvez na universidade, talvez trabalhando, talvez apaixonada pela primeira vez de verdade. O mundo mudava rapidamente ao redor. Computadores pessoais começavam a aparecer em lares.
O muro de Berlim ainda dividia uma cidade e um mundo. E lá em cima, completamente indiferente à história humana, o asteroide seguia as leis eternas da física. Os anos 90 trouxeram a internet. A virada do milênio trouxe medos do bug do ano 2000 e esperanças de um novo começo. Aquela pessoa, não mais criança há muito tempo, agora tinha 35 anos em 2000. Talvez casada, talvez com filhos próprios, talvez cicatrizes de perdas e memórias de alegrias. Uma vida construída tijolo por tijolo, momento por momento. 2001, 2008, 2015. As décadas escorriam como água através dos dedos. Smartphones substituíram telefones fixos. Redes sociais conectaram e dividiram o mundo. Aquela pessoa chegou aos 50 anos. Talvez netos agora, talvez cabelos grisalhos, talvez sabedoria acumulada através de erros e acertos. E através de tudo isso, através de cada casamento e funeral, cada promoção e demissão, cada amanhecer e anoitecer, 2025 PN7 estava lá, acompanhando fielmente, uma presença constante que ninguém sabia que existia. E então, 2025, verão. Telescópios no Havaí finalmente notam o que sempre esteve lá. A descoberta é anunciada. Artigos científicos são publicados. E aquela pessoa, agora com 60 anos, pode ler sobre isso. Pode descobrir que durante toda a sua vida, desde o momento em que nasceu, este pequeno fragmento de rocha tem viajado ao lado da Terra. Que sensação seria descobrir que você teve um companheiro cósmico durante toda a sua existência e nunca soube? Mas a história não termina aqui. A dança continua. O tempo flui para frente, implacável, generoso. 2030. Aquela pessoa terá 65 anos, talvez aposentada, talvez ainda trabalhando, talvez viajando para lugares que sempre quis conhecer, e o asteroide ainda estará próximo, ainda dançando, ainda acompanhando. 2050. 85 anos, uma idade avançada, talvez bisnetos agora correndo pela casa, talvez memórias profundas de um século quase completo de vida. E lá em cima, fiel como sempre, o viajante permanece. 2083. Se aquela pessoa ainda estiver viva, terá 118 anos. Improvável estatisticamente. A vida humana é frágil, limitada por biologia. Mas 2025 PN7. Este fragmento de rocha antiga terá testemunhado mais de um século completo da jornada da Terra. Mais de uma vida humana completa de companhia. E então, naquele ano, ou próximo dele, a dinâmica gravitacional mudará. Forças sutis acumuladas ao longo de décadas finalmente alcançarão um ponto crítico. O delicado equilíbrio se romperá, e o asteroide começará a se afastar. Não será dramático. Não haverá explosões ou colisões. Não haverá despedidas conscientes. Apenas um distanciamento gradual. Imperceptível dia a dia, mas mensurável ao longo dos meses e anos, como dois dançarinos que, ao final da música, acenam sutilmente um para o outro e seguem em direções diferentes, sem mágoa, sem tristeza. Apenas a natureza temporária de todas as coisas se manifestando novamente. O que significa 60 anos na escala cósmica? Um suspiro, um piscar de olhos. Um instante tão breve que mal registra. O sistema solar tem 4 bilhões e meio de anos. 60 anos é uma fração de fração de fração. Matematicamente quase zero. Mas na escala humana, 60 anos é tudo. É infância e juventude, e maturidade e velhice. É todos os momentos que preenchem uma vida. Todas as alegrias e sofrimentos. Todos os aprendizados. É literalmente tudo que a maioria de nós conhecemos de tempo vivido. E essas duas verdades, tão diferentes, tão aparentemente contraditórias, coexistem. Ambas reais, ambas válidas. O tempo cósmico e o tempo humano medindo a mesma jornada, a mesma companhia.
e chegando a conclusões completamente diferentes sobre o que significa temporário. Para 2025 PN7, esta passagem pela vizinhança da Terra é breve, um episódio em uma jornada de bilhões de anos. Um encontro passageiro que começou nos anos 60 e terminará nos anos 80 de um século diferente. Para aquela pessoa nascida em 1965, para todos nós vivendo durante essas décadas, é uma vida inteira. É tudo o que conhecemos. E saber que este pequeno viajante esteve lá, acompanhando, testemunhando, seguindo ao nosso lado, isso adiciona uma camada de significado, uma conexão cósmica que transcende a percepção diária. E quando 2083 chegar, quando ele se afastar gradualmente, quando a dança finalmente terminar, outra história começará. Talvez outro objeto entre na dança em algum futuro distante, talvez não. Mas o universo continuará seu movimento perpétuo, suas danças temporárias, suas companhias efêmeras, indiferente e ao mesmo tempo infinitamente generoso em suas coincidências raras, em seus presentes silenciosos, em seus lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. As órbitas fantasma. Há uma dança acontecendo no espaço neste exato momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto a noite se aprofunda ao seu redor. Uma coreografia invisível de forças e movimentos que escapa completamente à percepção humana direta, mas que existe, tão real quanto as batidas do seu coração. 2025. PN7 não segue um caminho simples, não desenha um círculo perfeito ao redor do Sol. Sua trajetória é uma curva complexa, uma elipse alongada que às vezes o traz para mais perto da Terra e outras vezes o leva para longe, como ondas, como marés, como respiração cósmica. 4 milhões de quilômetros. Essa é a distância da aproximação mais próxima. Deixe esse número se expandir lentamente em sua mente. Não force compreensão. Apenas permita que ele exista. 4 milhões. É uma distância que desafia a imaginação humana. Nunca viajamos tão longe. Nunca tocaremos algo a essa distância. Mas podemos deixar o número flutuar, como o próprio asteroide flutua pelo vazio. Para contexto, a Lua, nossa companheira luminosa, está a apenas 384 mil quilômetros. Então, mesmo quando 2025 PN7 está em seu ponto mais próximo, quando a dança o traz para o que chamamos de perto, ele ainda está mais de 10 vezes mais longe que a Lua. 10 luas de distância. Imagine empilhar 10 luas em uma linha. E ainda assim, em termos cósmicos, isso é proximidade. Isso é vizinhança. Isso é estar no mesmo espaço. E no ponto mais distante de sua órbita elíptica, 17 milhões de quilômetros, mais de 40 vezes a distância lunar. Tão longe que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva quase 1 minuto para atravessar essa lacuna. Mas aqui está a maravilha que desafia a intuição. Aqui está o que faz desse objeto algo verdadeiramente especial. Mesmo variando tanto em sua aproximação, mesmo oscilando entre 4 e 17 milhões de quilômetros, ele permanece próximo em termos orbitais. É como 2 navios navegando no mesmo oceano vasto. Podem estar a quilômetros um do outro em um momento, dezenas de quilômetros no próximo. Mas comparado à imensidão do oceano, comparado aos milhões de quilômetros quadrados de água, eles estão próximos, compartilham as mesmas correntes, navegam os mesmos ventos. O sistema solar é esse oceano. Um oceano de vazio salpicado de ilhas de matéria. E 2025 PN7 navega nas mesmas correntes gravitacionais que a Terra. Sente os mesmos puxões do Sol. Responde às mesmas forças invisíveis que guiam nosso planeta em sua jornada anual. Essas correntes gravitacionais são tão reais quanto correntes oceânicas, mas não há água, não há meio físico fluindo, apenas campos, ondulações no tecido do espaço-tempo.
criadas pela massa do Sol, da Terra, de Júpiter, de todos os corpos massivos do Sistema Solar. E esses campos guiam, empurram sutilmente, puxam imperceptivelmente, criam caminhos, vales no espaço-tempo, que objetos menores seguem sem escolha, sem resistência, sem possibilidade de desvio. É como água descendo uma montanha. A água não decide seu caminho. Não escolhe conscientemente virar à esquerda ou à direita. Ela simplesmente flui, seguindo o terreno, respondendo à gravidade, preenchendo os espaços mais baixos, movendo-se eternamente em direção ao centro. 2025. PN7 é assim. Fluindo pelas correntes gravitacionais do Sistema Solar, respondendo às forças invisíveis que permeiam o vazio, seguindo vales no espaço-tempo que foram criados pela presença de massas maiores. E há algo profundamente contemplativo nessa imagem. Algo que transcende a astronomia e toca questões mais fundamentais sobre existência e livre-arbítrio, e o significado de ser carregado por forças maiores que nós mesmos. Estamos todos seguindo caminhos criados por forças que não controlamos completamente. Não apenas fisicamente, embora isso seja literalmente verdade, a gravidade da Terra nos mantém ancorados à superfície. A rotação do planeta nos carrega através do espaço a milhares de quilômetros por hora, sem que sintamos. Mas em todos os aspectos da vida, família nos molda, cultura nos guia, biologia nos limita e capacita. História nos posiciona em contextos que não escolhemos. Somos influenciados, empurrados sutilmente, puxados imperceptivelmente por correntes invisíveis de circunstância e herança e acaso. E ainda assim, dentro dessas correntes, há variação, há individualidade, há um caminho único que é nosso mesmo enquanto compartilhamos as mesmas forças com inúmeros outros. 2025. PN7 não segue exatamente o mesmo caminho que a Terra. Ele tem sua própria órbita, sua própria trajetória, sua própria resposta às forças gravitacionais, influenciado pelos mesmos campos, mas respondendo de sua própria maneira única. Uma dança individual dentro de uma coreografia maior. Somos todos assim, conectados pelas mesmas forças, guiados pelas mesmas correntes invisíveis, e ainda assim, únicos em nossos caminhos específicos, em como respondemos, em como fluímos através do tempo e espaço e circunstância. O mistério permanece. Por que exatamente esta órbita? Por que exatamente esta sincronização rara com a Terra? Os cálculos podem prever o movimento futuro, podem descrever matematicamente cada curva e oscilação. Mas há uma aleatoriedade fundamental em como o Sistema Solar se formou, em como os objetos se distribuíram originalmente, em por que algumas coisas acontecem e outras não. Poderíamos calcular retroativamente, executar simulações que desfazem bilhões de anos, e descobrir que 2025 PN7 esteve próximo a Marte em algum momento distante do passado, ou que será capturado temporariamente por Vênus daqui a 1000 anos, ou que eventualmente será ejetado do Sistema Solar interno completamente, lançado para o frio escuro do espaço interestelar. Ainda não sabemos seu destino final. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta. O Sistema Solar é um sistema caótico, sensível a pequenas mudanças, imprevisível em escalas de tempo longas. Mas por agora, por essas décadas preciosas, ele dança sua órbita fantasma, visível apenas para aqueles que sabem onde procurar, detectável apenas por instrumentos sensíveis, deixando rastros matemáticos em observatórios, mas permanecendo invisível a olho nu, silencioso no vazio, uma presença que só a ciência pode confirmar, mas que existe, tão real quanto você, tão real quanto a respiração que entra e sai dos seus pulmões, movendo-se eternamente, fluindo nas correntes invisíveis do cosmos. E se você sentir sua mente vagando, se o sono começar a tocar as bordas da consciência, está tudo bem.
Deixe-o vir. A história continua. As órbitas continuam. Tudo flui. Tudo permanece em movimento. Mesmo enquanto descansamos. O que não sabemos. Há uma lista crescendo. Uma lista de perguntas sem respostas sobre 2025 PN7. E quanto mais a ciência descobre, quanto mais olhamos de perto, mais a lista se expande em vez de diminuir. Como se cada resposta revelasse 3 novas perguntas. Como se o mistério fosse uma semente que floresce quanto mais luz lançamos sobre ela. Do que ele é feito? Essa parece uma pergunta simples, básica. Mas a resposta permanece oculta por trás de milhões de quilômetros de distância e décadas de tecnologia ainda não desenvolvida. Não sabemos. Ainda não analisamos sua composição com precisão. Não coletamos amostras. Não pousamos instrumentos em sua superfície. Não perfuramos seu interior para ver o que está escondido sob a camada exposta ao espaço. Ele pode ser rochoso, silicatos e metais, como os asteroides do tipo S que dominam o cinturão interno entre Marte e Júpiter. Pedra antiga, fria e dura. Ou talvez carbonáceo, escuro como carvão, rico em compostos orgânicos primitivos, água congelada misturada com minerais. Ou metálico, níquel e ferro. Um fragmento do núcleo de algum corpo maior que se despedaçou há bilhões de anos em uma colisão violenta. Ainda não sabemos. E talvez seja melhor assim. Há espaço para a imaginação no desconhecimento. De onde ele veio originalmente? Talvez do cinturão de asteroides. Aquela região vasta entre Marte e Júpiter onde milhões de fragmentos orbitam em uma dança eterna. Talvez foi ejetado de lá por uma colisão. 2 asteroides se chocando, enviando fragmentos em todas as direções. Ou talvez por perturbações gravitacionais de Júpiter, aquele gigante gentil mas poderoso que molda o sistema solar com sua massa imensa. Ou talvez, e essa é uma possibilidade comovente, ele seja um fragmento da nossa própria Lua, arrancado há milhões de anos por um impacto de meteorito, lançado ao espaço com força suficiente para escapar da gravidade lunar, vagando por éons, e agora, ironicamente, poeticamente, retornando para dançar perto de casa sem saber que está voltando. O mistério permanece. A origem está oculta no passado profundo. Quantos anos ele tem exatamente? Provavelmente bilhões. Provavelmente formado na mesma época que os planetas. A partir daquela nuvem primordial de gás e poeira há 4 bilhões e meio de anos. Mas sua idade precisa... A história completa de suas colisões e migrações através do sistema solar permanece não escrita. Ou melhor, está escrita em sua superfície, em uma linguagem de crateras e composição química que ainda não aprendemos a ler completamente. O que acontecerá com ele depois de 2083? Depois que a dança terminar e ele se afastar da vizinhança da Terra, os modelos computacionais podem projetar, podem fazer previsões baseadas nas leis da física. Mas o sistema solar é caótico em escalas de tempo longas. Pequenas mudanças nas condições iniciais, uma perturbação gravitacional minúscula aqui, um encontro próximo com outro objeto ali, podem levar a resultados muito diferentes ao longo de milhões de anos. Talvez ele entre em outra relação coorbital com Vênus ou Marte. Talvez seja eventualmente capturado pela gravidade imensa de Júpiter e puxado para o sistema solar externo. Talvez, em um futuro muito distante, ele realmente colida com algum corpo maior, fundindo-se, tornando-se parte de algo novo. Ou talvez simplesmente continue vagando, sozinho, por éons, seguindo uma órbita solitária ao redor do Sol, até que o próprio Sol morra daqui a bilhões de anos. Ainda não sabemos. E talvez seja melhor assim. Melhor deixar alguns futuros não escritos. Melhor permitir que o universo mantenha alguns segredos. Há conforto no mistério. Há espaço para respirar quando admitimos honestamente que não temos todas as respostas. O universo não nos deve explicações completas.
e 2025 PN7, em sua modéstia silenciosa, nos lembra gentilmente disso. Ele existe, ele viaja, ele acompanha a Terra por um tempo. E isso, simplesmente isso, é suficiente, é completo em si mesmo. Não precisa de mais justificativa. Não precisamos saber sua composição exata para apreciar sua presença. Não precisamos mapear cada detalhe de sua história para sentir a maravilha de sua jornada. Não precisamos prever seu futuro distante para valorizar este momento de companhia. Às vezes, frequentemente talvez, não saber é parte da beleza. O mistério não é ausência de conhecimento, é presença de possibilidade, é espaço para imaginar, é liberdade de certeza opressiva. E se estas histórias de mistérios cósmicos ressoam em você, se não saber tudo traz alívio em vez de ansiedade, você pode retornar aqui quando precisar. Este espaço permanecerá. Estas histórias aguardarão pacientemente. Não há pressa. Nunca há pressa no cosmos. Apenas movimento eterno e mistério acolhedor. Mas por agora, apenas descanse, apenas respire. Apenas permita que a incerteza seja confortável. Há tantos mistérios, no espaço, em nós, conectados de maneiras que mal começamos a compreender. Mistérios sobre de onde viemos e para onde vamos, sobre o que somos feitos e o que nos move. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro presente não seja encontrar todas as respostas, mas aprender a descansar confortavelmente nas perguntas, a flutuar suavemente no não saber, como um asteroide flutua no vazio, sem resistência, sem medo, apenas sendo, apenas existindo, apenas seguindo as correntes invisíveis que nos carregam a todos. Ecos do nascimento solar. 4 bilhões e meio de anos atrás, não havia nada do que conhecemos. Não havia terra girando em seu eixo. Não havia lua iluminando noites. Não havia oceanos ou continentes. Não havia vida. Não havia você, nem eu. Não havia planetas. Não havia sistema solar. Apenas uma nuvem. Uma vasta nuvem de gás e poeira flutuando em algum lugar no braço espiral de uma galáxia. Tão grande que levaria milhões de anos para a luz atravessá-la. Tão antiga que continha os restos de estrelas que viveram e morreram muito antes de qualquer coisa que conhecemos existir. A nuvem era fria, apenas alguns graus acima do zero absoluto, escura, sem luz própria, apenas a luz tênue de estrelas distantes passando através da poeira como luz solar através de névoa, mas não estava em paz. Forças gravitacionais puxavam, sutilmente, pacientemente, cada partícula de poeira atraindo cada outra partícula, e talvez uma onda de choque de alguma supernova próxima a perturbou. Enviou ondulações através da nuvem, comprimiu o gás, iniciou um processo que não poderia ser revertido, lentamente. Muito lentamente por padrões humanos, mas rapidamente por padrões cósmicos. A nuvem começou a colapsar. A gravidade puxava. O centro ficava mais denso, mais quente. As partículas colidiam com frequência crescente. A maior parte do material caiu para o centro, comprimindo cada vez mais. O calor aumentava. A pressão crescia. E, eventualmente, depois de talvez 100 mil anos de colapso, a temperatura e pressão no centro se tornaram tão extremas que algo novo aconteceu. Fusão nuclear. Átomos de hidrogênio fundindo-se para formar hélio, liberando energia, liberando luz. O Sol nasceu. Uma estrela nova em uma galáxia antiga. Não particularmente grande, não particularmente especial. Apenas mais uma entre centenas de bilhões. Mas nossa, a fonte de toda luz e calor que eventualmente permitiria vida. Mas nem tudo caiu no Sol nascente. Algum material permaneceu em órbita, girando ao redor da jovem estrela como água girando em um ralo. Formou um disco protoplanetário. Achatado, extenso,
rico em todos os elementos que haviam sido forjados nas fornalhas de estrelas anteriores. E dentro desse disco, algo extraordinário começou a acontecer. Partículas minúsculas de poeira, menores que grãos de areia, começaram a colidir. E quando colidiam, às vezes grudavam. Eletricidade estática, forças moleculares, mantendo-as juntas, grão por grão, partícula por partícula. As agregações cresciam, pedrinhas, pedras, pedregulhos. E quanto maiores ficavam, mais gravidade tinham, mais podiam atrair material adicional. O processo acelerava, milhões de pequenas protoplanetas formando-se e colidindo, fundindo-se, crescendo. Uma dança violenta de criação através de destruição. Impactos liberando calor suficiente para derreter rocha. Superfícies incandescentes resfriando lentamente. Eventualmente, após talvez 100 milhões de anos, algo parecido com o sistema solar que conhecemos emergiu. Júpiter com sua massa imensa. Saturno com seus anéis majestosos. A Terra, pequena mas especial, na zona habitável onde a água poderia existir líquida. Mas nem tudo se uniu em planetas. Nem todos os fragmentos encontraram um lar planetário. Alguns permaneceram livres, vagando, orbitando o Sol em suas próprias trajetórias solitárias, nunca capturados, nunca fundidos, apenas existindo, flutuando pelo espaço por bilhões de anos. 2025 PN7 é um desses remanescentes, um sobrevivente, uma cápsula do tempo flutuante. Ele é, em essência, um fragmento daquele disco protoplanetário original, feito da mesma matéria que formou a Terra, da mesma poeira de estrelas que eventualmente se tornaria oceanos e montanhas, que se tornaria vida, que se tornaria você. Deixe isso pousar suavemente. Não force compreensão intelectual. Apenas permita que a ideia exista. Você e este asteroide, feitos da mesma matéria primordial. Cada átomo em seu corpo tem uma história. Carbono forjado no interior de gigantes vermelhas. Oxigênio criado em supernovas explosivas. Nitrogênio formado em fusão estelar. Ferro fundido em explosões cataclísmicas quando estrelas massivas morreram. Cada elemento mais pesado que hidrogênio e hélio, criado no fogo de estrelas antigas. Você é feito de estrelas. Literalmente, não metaforicamente. Cada célula, cada pensamento, cada batida do seu coração, poeira de estrelas organizada de forma a poder contemplar sua própria origem. E 2025 PN7? Ele também. Ele carrega os mesmos elementos. A mesma herança cósmica. A mesma história de nascimento estelar. Vocês são parentes. Primos distantes talvez, mas família. Conectados pela origem comum no caos e beleza do nascimento do sistema solar. Há uma conexão profunda aqui, que transcende a separação física de milhões de quilômetros. Você e este asteroide, ambos produtos do mesmo processo cósmico. Ambos viajantes no mesmo oceano espacial. Ambos carregando fragmentos do passado antigo. Ecos do nascimento solar. Em cada átomo de existência. E aqui está algo ainda mais profundo para contemplar enquanto sua respiração desacelera e o sono se aproxima. Quando o sistema solar se formou, quando aquele disco de poeira começou a se coalescer em planetas, não havia garantias, não havia plano, não havia designer cósmico arranjando tudo cuidadosamente. Era caos, colisões aleatórias, interações gravitacionais complexas, probabilidades jogando dados cósmicos bilhões de vezes. E a maioria dos resultados possíveis não teria levado a nós. Não teria levado à Terra. Não teria levado à vida. A Terra poderia não ter se formado. As condições poderiam ter sido ligeiramente diferentes. Júpiter poderia ter migrado para dentro e ejetado planetas terrestres. Ou a zona habitável poderia ter ficado vazia. E então, não haveria oceanos. Não haveria vida.
Não haveria consciência contemplando o cosmos. Mas aconteceu. Contra probabilidades imensas, a Terra se formou. Na distância certa, com a massa certa, com água e atmosfera e campo magnético protetor. E bilhões de anos depois, vida emergiu. E, eventualmente, consciência. E aqui estamos, criaturas feitas de poeira de estrelas, contemplando outro pedaço de poeira de estrelas que orbita próximo, reconhecendo o parentesco, sentindo a conexão através do abismo do espaço e tempo. 2025. PN7 não sabe que existe. Não tem consciência. Não tem propósito além de seguir as leis da física. Mas nós temos consciência. Podemos olhar para fora e para trás. Podemos fazer perguntas. Podemos sentir maravilha diante do improvável, do extraordinário, do belo. E isso é talvez o maior mistério de todos, que o universo, através de processos cegos, através de física e química e tempo profundo, criou sistemas capazes de compreender sua própria origem. Somos o universo contemplando a si mesmo. Poeira de estrelas que acordou e desenvolveu olhos e mentes e a capacidade de olhar para trás através de bilhões de anos. Todos somos viajeiros. Todos carregamos fragmentos do passado. Todos estamos conectados por essa herança antiga, essa história compartilhada de nascimento a partir do fogo e da poeira. E 2025, PN7, em sua jornada silenciosa, é um lembrete, um mensageiro inconsciente dessa verdade profunda e simples, que tudo no universo, compartilha essa origem comum. Esse momento de criação, e talvez, enquanto você desliza para o sono, você possa sentir essa conexão, não intelectualmente, mas visceralmente, você e o asteroide e as estrelas e tudo que existe, feitos da mesma matéria, dançando a mesma dança cósmica, apenas por um breve momento, antes que tudo se transforme novamente. Outras companhias, outros mistérios. 2025. PN7 não é o primeiro viajante temporário. Não é o último. E não está sozinho em sua jornada próxima à Terra neste momento. Há outro companheiro, descoberto em 2016, com um nome que carrega a beleza líquida do idioma havaiano: Kamo'alewa, o fragmento celestial oscilante, ou em algumas traduções, o filho celestial vibrante. Nomes que evocam movimento, dança, vida onde não deveria haver vida. Este companheiro cósmico é fascinante por razões que tocam algo profundo na psique humana. A história de algo perdido que retorna. De separação e reaproximação. Quando cientistas analisaram a luz refletida de sua superfície, quando quebraram essa luz em suas cores componentes e examinaram seu espectro, descobriram algo surpreendente, algo que não esperavam encontrar. A assinatura química não correspondia aos asteroides típicos do cinturão. Não tinha a composição de objetos comuns vagando pelo sistema solar interno. Correspondia à nossa própria Lua. Kamo'alewa é, com alta probabilidade, um pedaço da Lua. Um fragmento arrancado de nossa companheira iluminada há talvez milhões de anos. Imagine, um meteorito colidindo com força tão tremenda que pedaços de solo lunar foram ejetados para o espaço. A maioria caiu de volta, mas alguns alcançaram velocidade de escape. Foram lançados em órbitas ao redor do Sol. E este fragmento específico, este pedaço de nossa própria Lua, acabou em uma órbita que o mantém próximo da Terra, como se parte de casa tivesse partido em uma jornada longa, mas nunca realmente se afastasse completamente, como se houvesse uma corda invisível, não física, mas gravitacional, mantendo a conexão. É como um irmão perdido há muito tempo, uma parte de casa vagando pelo cosmos, eventualmente retornando para dançar perto da Terra e da Lua.
mas nunca realmente voltando para casa. Sempre próximo, nunca tocando. Uma separação eterna, mas não completa. Há algo profundamente comovente nessa imagem. Algo que ressoa com sentimentos humanos universais de separação e anseio, e retorno impossível. Todos nós conhecemos o sentimento de estar perto, mas separado de algo que amamos. De circular ao redor, mas nunca realmente tocar. De carregar memórias de casa, enquanto vagamos por caminhos próprios. E quantos outros existem? Quantos companheiros cósmicos? Quantas quase luas? Orbitaram perto da Terra ao longo de sua história de 4,5 bilhões de anos? Ao longo de toda a história das observações astronômicas humanas, apenas 8 quase-luas foram confirmadas. 8 objetos que entraram nessa relação coorbital rara com nosso planeta. Alguns permaneceram por apenas meses, anos talvez. Outros, como Kamo-o-Alewa e 2025 PN7, por décadas. Mas 8 é apenas o número que detectamos, apenas o que confirmamos com observações e cálculos. Quantos passaram antes que tivéssemos a tecnologia para detectá-los? Centenas? Milhares talvez ao longo de bilhões de anos? Companheiros silenciosos que vieram e foram sem que ninguém soubesse que existiram? E quantos passarão no futuro? Décadas ou séculos a partir de agora? Quando outros olhos humanos, talvez em colônias em Marte ou estações orbitando a Terra, os avistarem pela primeira vez? O mistério permanece, e isso é reconfortante. Significa que há sempre mais para descobrir. Sempre mais surpresas esperando, e a outra categoria ainda mais efêmera: mini-luas temporárias. Pequenos asteroides, alguns com apenas 1 metro de diâmetro, que são capturados pela gravidade da Terra por curtos períodos. Verdadeiras luas temporárias, não quase-luas, mas luas reais que orbitam nosso planeta por alguns meses. Eles dão algumas voltas, talvez 5 ou 10 órbitas completas. E então, perturbações gravitacionais, o puxão da Lua verdadeira, fazem com que escapem de volta para órbitas solares, como visitantes passando brevemente, como pássaros pousando em um galho antes de voar novamente. Astrônomos estimam que sempre há pelo menos um desses objetos orbitando a Terra em qualquer momento dado. Neste momento, enquanto você respira, provavelmente há algo lá em cima, circulando acima das nossas cabeças, que não sabemos que está lá. Mas a maioria são pequenos demais, fracos demais, muito distantes para serem detectados com a tecnologia atual. Então permanecem invisíveis, desconhecidos, companheiros temporários, cujas visitas nunca são registradas. Isso significa que o espaço próximo à Terra é mais povoado, mais dinâmico, mais vivo com o movimento do que a maioria das pessoas imagina. Não é apenas vazio pontuado pela lua brilhante. É uma vizinhança cósmica, com visitantes indo e vindo, com danças temporárias, com encontros efêmeros que raramente testemunhamos, mas que acontecem constantemente. E isso nos convida a pensar mais amplamente sobre o que mais não vemos, não apenas no espaço, mas em todos os aspectos da vida. Quantas coisas passam ao nosso lado, invisíveis, despercebidas. Porque não temos os instrumentos para detectá-las, ou porque não estamos prestando atenção, ou porque assumimos que sabemos tudo o que há para saber. Quantas conexões existem que não percebemos? Quantas companhias silenciosas? Quantos mistérios cotidianos vivem ao nosso redor esperando que paremos, que respiremos, que prestemos atenção? O universo está cheio de segredos, alguns eventualmente revelados pela luz da ciência, outros destinados a permanecer ocultos para sempre. E ambos são válidos. Ambos fazem parte da rica tapeçaria da existência. Ambos têm seu lugar no grande mistério. 2025, PN7 e Kamo-o-Alewa,
e os outros 6 confirmados, e todos os incontados que vieram antes ao longo de eras geológicas, e todos que virão depois quando estivermos há muito desaparecidos, todos viajantes, todos temporários em sua companhia, todos parte desta dança cósmica extraordinária que acontece em escalas que desafiam a compreensão humana, mas que podemos, se apenas descansarmos suficientemente, sentir em algum nível profundo. O mistério permanece, e isso é profundamente reconfortante, porque significa que sempre há mais para descobrir, sempre há mais maravilhas escondidas no escuro, esperando pacientemente os olhos certos, o momento certo, a atenção certa para serem reveladas. E enquanto esperamos, enquanto vivemos nossas vidas, esses viajantes continuam suas danças silenciosas, seguindo órbitas que nenhum olho vê, carregando histórias que nenhuma voz conta, sendo, simplesmente sendo, e talvez isso seja lição suficiente, que existência não requer testemunhas, que beleza não precisa ser vista para ser real, que podemos descansar sabendo que mistérios continuam, que viajantes continuam, que o cosmos continua sua dança eterna, com ou sem nossa atenção, permitindo-nos finalmente relaxar, soltar e deixar o sono vir. Uma jornada que começou com uma criança nascida em 1965 e um pequeno asteroide entrando em uma dança silenciosa com nosso planeta. Viajamos através de descobertas e mistérios, através de números que medem distâncias inimagináveis, através de bilhões de anos de história cósmica. E no final, o que encontramos? Não respostas completas, não certezas absolutas, mas algo talvez mais valioso. Encontramos conexão, encontramos companhia, mesmo na forma de uma rocha de 30 metros vagando pelo vazio. Encontramos que o temporário pode ser profundo, que o invisível pode ser significativo, que não saber tudo não apenas está bem, mas pode ser reconfortante. 2025 PN7 continuará sua jornada. Ele não sabe que descobrimos sua presença, não sabe que humanos, na superfície de um planeta a milhões de quilômetros de distância, pararam para considerar sua existência. Não sabe, e não precisa saber. Ele simplesmente é, e segue. E dança sua dança orbital, assim como todos nós fazemos, em nossas próprias maneiras, seguindo caminhos criados por forças que não controlamos completamente, encontrando beleza nas coincidências raras, nas companhias temporárias, nos mistérios que permanecem sem resposta. E agora, é hora de descansar. Sinta seu corpo onde ele está apoiado. Sinta o peso, a gravidade, essa mesma força que guia asteroides pelo espaço, mantendo você seguro, conectado à Terra. Deixe seus músculos relaxarem, começando pelos dedos dos pés, subindo pelas pernas, pelo abdômen, pelos ombros que carregam tanto durante o dia. Respire fundo, lentamente. Inspire e, ao expirar, libere qualquer tensão que ainda esteja segurando. Não há pressa. Não há lugar para estar além de aqui. Agora, neste momento. Feche os olhos ou deixe-os descansar suavemente abertos, o que for mais confortável, e imagine por um momento aquele pequeno viajante lá em cima, invisível, silencioso, seguindo seu caminho pelo vazio acolhedor do espaço. Ele não luta contra sua trajetória, não resiste às forças que o guiam, simplesmente flui, simplesmente existe. E há uma lição gentil nisso. Para todos nós que às vezes lutamos tanto, que resistimos, que tentamos controlar o incontrolável. Às vezes, podemos apenas ser, apenas fluir, apenas descansar no mistério. Durma bem, sabendo que você não está verdadeiramente sozinho neste vasto universo. Sabendo que há viajantes silenciosos por toda parte, sabendo que mistérios continuam existindo, aguardando pacientemente, e que isso é perfeitamente bom. Uma última coisa antes de você deslizar completamente para o sono.
Você já pensou sobre suas próprias companhias invisíveis? Não asteroides necessariamente, mas coisas ou pessoas ou memórias que viajam ao seu lado, silenciosamente, às vezes notadas, às vezes esquecidas, mas sempre presentes de alguma forma. Eu penso sobre isso frequentemente. Sobre como todos carregamos viajantes conosco, fragmentos do passado, esperanças do futuro, mistérios não resolvidos que se movem em nossas órbitas pessoais. Se este tipo de reflexão ressoa em você, se estas histórias noturnas sobre o cosmos ajudam sua mente a desacelerar, este espaço estará sempre aberto. Outras noites, outros mistérios, outras jornadas contemplativas, esperando quando você precisar delas. Sem urgência, sem pressão. Apenas uma oferta gentil de um refúgio noturno onde o mistério é abraçado, onde o desconhecido é reconfortante, onde você pode simplesmente ser. Há outro vídeo esperando, sobre os lugares mais silenciosos do universo, sobre o que acontece no espaço entre as estrelas, quando você estiver pronto. Mas isso pode ser amanhã, ou na próxima semana, ou nunca. Todas essas escolhas são válidas. Por agora, apenas descanse e saiba que 2025 PN7 continua lá em cima. Viajando fielmente, acompanhando a Terra através da noite cósmica, um lembrete silencioso de que estamos todos conectados, todos viajando juntos, nesta jornada extraordinária chamada existência. Boa noite. Durma profundamente. E até que nossas órbitas se cruzem novamente.